Queridos amigos, prezadas amigas, que o Senhor seja conosco, nos guarde e nos envolva sob a sua paz. Era o ano de 1966. Esse homem, que se encontrava na oportunidade, na cidade de Nova York, recebera um telegrama algo surpreendente. Ao ler aquelas linhas frias, marcadas por uma característica peculiar, ele fica algo desolado e ao mesmo tempo surpreso com a notícia que aquele telegrama de alguma forma enunciava: bispo da Igreja Anglicana da Inglaterra, representante de Sua Majestade Elizabeth II, portanto do Império Britânico em Nova York, escritor emérito, esse homem que foi criado por uma família católica e que mais tarde, ao reflexionar em torno de alguns temas religiosos, discordava de alguns dogmas e de alguns elementos que foram apresentados pela doutrina tradicional. Esse homem singular filiara-se ao pensamento da Igreja Anglicana da Inglaterra, tornara-se pai, casara-se, já que a Igreja Anglicana, desde o cisma de Henrique VIII, estabelecera que os seus sacerdotes podiam casar-se. E graças a isso, o bispo James Pike tornara-se pai. No entanto, naquele dia de 1966, o telegrama enunciava uma informação algo desagradável, porque colocava em letras frias, assinadas essas linhas por um amigo seu, um colega seu de sacerdócio, que também ministrava a fé religiosa na Igreja de Londres. O telegrama dizia mais ou menos assim: venha depressa a Londres, porque o seu filho Jim acaba de suicidar-se, morreu. Diante daquelas letras, ele, que estava algo desolado e surpreso, não podia acreditar que o seu filho, que ainda não havia completado 18 anos, houvera dado cabo da sua vida, voltado com um guante sobre a própria existência, dado fim à sua existência tão curta. Mas as letras e a assinatura não permitiam dúvida. E ele então se dirigiu a Londres e ali participou das informações do suicídio do rapaz, vítima de uma overdose de drogas. O bispo James Pike, que era uma personalidade famosa, que representava Elizabeth II várias vezes em determinadas ocasiões, escritor famoso, graças a cuja habilidade ele conseguiu apresentar várias angulações do pensamento anglicano da Inglaterra e das informações a respeito do céu, do purgatório e da teologia ortodoxa que tinha lugar nas suas elucubrações maravilhosas. Habilidoso na arte de pensar, orador especial, por cuja boca a sua inspiração falava a respeito do Evangelho. Religioso nato,
orientador particular de algumas personalidades famosas. Esse homem, que era alguém dedicado, que era sincero na sua fé, agora experimentava uma crise muito grande. Pela sua memória, passavam nos seus registros pessoais várias lembranças, desde quando ele houvera recebido um telefonema de São Francisco, na Califórnia, onde o seu filho Jim ficava e estava fazendo o seu curso universitário. E naquela ocasião, Jim havia, com alguns colegas, ido participar de um camping, de um acampamento, numa região rural, sob a liderança de um dos professores da universidade. E o telefonema era direcionado para ele, cujo interlocutor dizia: venha rápido em tal local aqui na Califórnia, onde o seu filho se encontra, porque ele teve uma espécie de surto, tornou-se agressivo, insuportável. Ele está causando perturbação aqui. Venha rápido pegar o seu filho, porque eu acho que ele está ingerindo drogas. O bispo James Pike não podia acreditar. Rapidamente de Nova York foi para a Califórnia. Ali em São Francisco, ele foi ao local onde os jovens acampavam. E detendo-se, quando chegou ao local, encontrou seu filho já adormecido. O professor e alguns auxiliares lhe transmitiram as ocorrências que tiveram lugar. E ele, mais tarde, ao despertar o filho e voltar para casa, teve uma conversa no próprio automóvel com Jim. Disse-lhe, perguntando o que estava acontecendo, o que era aquilo que ele havia provocado. Ele estava usando droga, e o filho, com a linguagem de jovem, adolescente, era o período da contracultura, era o período dos movimentos alternativos, da sociedade de protesto. Ele diz: não se preocupe, meu velho, eu estou bem. Não é droga, é maconha. E a maconha eu nem considero droga. Eu ingeri, eu naturalmente usei, com alguns colegas, porque todos os meus colegas já consumiram, e não há um que já não teve a sua iniciação, mas eu não sou dependente. Eu não sou viciado. Pode confiar em mim. Eu vou lhe confessar até uma coisa: eu nem gostei. E já renunciei ao uso dessa erva. O pai olha aquele filho e pensa consigo mesmo, orgulhoso. Qual é o pai que, diante de um discurso desse, não confia no próprio filho? Não, naturalmente, dá um crédito ao seu rapaz. Era um jovem de 15 para 16 anos. Mas a grande verdade é que Jim não parou aí. A saga só estava começando. Porque meses após, ali, com a sua mãe, já que ele ficava praticamente boa parte do período em Nova York, a sua mãe, com o filho, havia lhe notificado que Jim havia sido pego por ela com um saco de supermercado no seu guarda-roupa, dentro do qual havia a maconha. Ela pediu explicação e ele, naturalmente, já se antecipou a ela, dizendo: não é meu. Isso que está guardado aí de um colega meu da escola. Eu, naturalmente, me aproveitei, ele me pediu, porque eu sou de confiança, e guardei para ele. Mas eu não sou dependente, eu não sou viciado. A mãe, naturalmente, mesmo diante dessa explicação, tomou-lhe e jogou fora aquele saco. A grande verdade é que na época Jim já era traficante de drogas. Para manter o seu vício, vendia também maconha e outras substâncias, para também não chamar a atenção dos pais, não importunar a família e sobreviver com seu vício. O tempo se passa e alguns meses depois, já beirando os 18 anos, ele tem uma crise de anfetamina e o pai o surpreende nessa crise. Já estava com outras substâncias. O pai tentou ter uma outra conversa com ele, levou ao psiquiatra, ao médico, e ali, naquela ocasião,
Conversando com o psiquiatra, o médico foi franco, foi direto. Eu vou lhe ser sincero, seu filho é um dependente. É um viciado, está passando para drogas mais pesadas. E eu vou dizer-lhe com franqueza, ele tem duas alternativas. Ou se submete a um tratamento específico de desintoxicação, de desencharcar organicamente os elementos que estão naturalmente causando a sua dependência orgânica, ou ele vai enlouquecer e a droga vai gerar a ele um caminho sem volta, porque a loucura, ele vai passar a agressividade, a falta de dignidade, porque a droga vai corrompendo o indivíduo e vai rebaixando ele moralmente, até o suicídio ou um drama maior na própria intimidade doméstica. O pai ouvia o médico, algo magoado, porque o facultativo parecia falar de alguém que ele não conhecia porque não poderia ser seu filho. O bispo James Pike resolveu ter uma conversa franca e exigiu dele o tratamento. Retirou-o de São Francisco, a cidade da liberação, a cidade da cultura pop, da cultura liberal, da contracultura na época, da cultura de protesto, a cidade vista pelo resto do mundo, especialmente pela Norte América, como uma cidade sem preconceito, mas ao mesmo tempo de uma liberação também quase absurda. Ele retira o filho daquela região, leva-o a Londres, pede autorização da igreja anglicana para ficar afastado das suas atividades e acompanhar o seu filho em Londres, aluga um apartamento e ali fica com ele algum tempo, acompanhando-lhe. Ele o interna em uma clínica, passa um tempo na desintoxicação e mais tarde começa a ter uma certa liberdade, indo naturalmente todo dia à clínica para ser submetido também ao tratamento ambulatorial. E é nesse ínterim que ele vai perdendo aquelas características do viciado, do dependente, os olhos fundos, a voz empolada, a conduta estranha, evasiva, fugidia, de esquiva. E lentamente Jim vai retornando àquele comportamento habitual que era do rapaz. Era belo, era um jogador extraordinário de beisebol, era atraente para as garotas, fazia sucesso na universidade. E o pai não podia compreender aquele drama. Começa a confiar mais no filho. Ao conversar muito com ele, mais tarde, diz que vai voltar a Nova York e deixa o filho em Londres, para que o filho pudesse continuar o tratamento ainda por mais 6 meses, sob a condição de manter em correspondência, de manter em comunicação. Ele volta para Nova York e fica ali, com a sua profissão de fé, a sua atuação, mas depois de mais ou menos 4 meses, em Nova York, ele recebe um telegrama que diz que o seu filho havia se suicidado. Havia se suicidado de maneira dolorosa, sob o uso de outras substâncias pesadas, inclusive o LSD. O pai não podia compreender aquelas linhas. Ele vai pegar o corpo do seu filho e começa a fazer alguns questionamentos. Será que ele foi em algum momento negligente com o filho? Será que ele faltou da responsabilidade que ele tinha como pai? O que é que ele tinha feito? Porque Jim havia enveredado pelo corredor escuro da não confiança em relação a ele. Ele recebia algumas correspondências, tudo tranquilo, meu velho. Eu não estou comunicando tanto como você gostaria, porque eu não sou de muitas palavras, mas eu estou bem. A grande verdade é que ele teve uma recaída e afundou num corredor sobre o qual, ou dentro do qual, não pôde mais se erguer. O bispo James Pike começou a perguntar. Voltou à sua profissão de fé depois do funeral do filho, isto é, da cremação. E no dia que ele recebe da instituição o alabastro, dentro do qual havia as cinzas do menino, ele olha aquelas cinzas, pensa no filho amargurado e pergunta: como é que você fez isso comigo?
Eu sempre tentei equipar você da fé religiosa que eu tenho. Sempre acompanhei-o. Sempre dei proteção. Mas a grande verdade é que ele estava em dúvida. Será que eu conversei com ele a tal ponto de dar-lhe segurança emocional? Será que eu convivi com ele da forma como ele necessitava? Ele nunca se abrira comigo a respeito dos seus conflitos pessoais, das suas relações afetivas, da sua sexualidade. Ele não havia naturalmente se despido no sentido de trocar comigo, de compartilhar a sua intimidade. Será que eu não fui um tanto distante? Porque a mentalidade educacional contemporânea é dos pais confiarem muito nos filhos. Acontece que quase sempre os filhos não confiam em nós. Quase sempre preferem as sensações violentas, dominados pela mídia, pelo contexto e pelas influências perniciosas, enveredam para a agressividade, para o vício, e nós ainda temos a falta de inteligência de confiarmos neles, mas eles não confiam em nós. E graças a isso, James Spike entra num conflito de fé. Ele estava fazendo uso e o exercício da sua profissão de bispo da Inglaterra, mas começou a se questionar: para onde vai meu filho? Para o céu? E ele pensou, e por mais que ele gostasse do filho, ele não podia admitir o filho no céu, nas glórias do céu. Porque se a um suicida nós reservamos o céu, o que é que nós não daremos a alguém que teve uma vida digna, que teve uma vida correta, que teve uma vida abnegada, de desprendimento, de abnegação, de caridade, de saúde moral? Então o filho dele não podia estar no céu. O meu filho, pensava ele, não podia estar no céu. Mas para o inferno, a ideia do inferno causava náuseas nele. Porque ele começou a pensar: o filho não havia completado nem 18 anos. Não havia nem amadurecido do ponto de vista biológico. As glândulas endócrinas, os órgãos anexos, a puberdade não havia nem se completado. Aquele não era um cidadão, era um projeto de cidadão ainda. Não havia alcançado a fase adulta, não havia amadurecido. Como é que Deus poderia puni-lo para a eternidade? Por um erro que ele cometeu, talvez por ignorância e por imaturidade. Como é que Deus poderia ser tão inclemente, castigá-lo para a eternidade diante de um crime que foi relativo, diante de um erro absurdo que foi uma ignorância temporária? Ele começa a reflexionar. A ideia do inferno, que era a ideia que ele tinha do céu e do inferno, já que a igreja anglicana da Inglaterra rejeitava a ideia do purgatório, não podia permitir. E mesmo a ideia do purgatório no sofrimento eterno, porque no purgatório se concebe, de alguma forma, a ausência de felicidade dos bem-aventurados. E a ausência, ou ser privado da bem-aventurança total, já é um sofrimento. Ele reflexiona e começa a perguntar: e agora? E agora? Como conciliar essa realidade com a sua fé? E percebeu que não tinha fé, como a maioria de nós. A maioria de nós cristãos pensa que tem uma fé religiosa. Falamos, como ele falava, o bispo, a multidões. Falamos para multidões. Conversamos com muita gente a respeito da imortalidade. Mas basta acontecer alguma coisa conosco que a gente pergunta: será? Será que realmente isso é verdade? Será que realmente isso existe? E entramos num conflito, num questionamento que é resultado da nossa imaturidade na área de fé. Trocamos de religião como trocamos de brinquedo, a criança que troca de brinquedo. Aderimos todo dia a uma proposta diferente. Ou mesmo no seio da nossa fé religiosa, não aprofundamos as nossas reflexões. E diante do testemunho, do desafio que é inevitável, que todos nós passamos, pelo sofrimento, nós nos rebelamos e perguntamos: e agora, cadê Deus? Cadê a religião? O bispo James Spike era muito bom para consolar, como a maioria de nós. Adoramos olhar para alguém cujo parente, cujo ser querido, afeto, acaba de desencarnar, acaba de morrer, e nós falamos para a pessoa: coragem, resignação, a vida prossegue. Falamos isso para os outros, mas normalmente nós não aceitamos para nós próprios. Gostamos de receitar o remédio amargo para outro, mas tomar o remédio nós não aceitamos. E é isso que aconteceu com James Spike.
Ele entrava agora numa crise de fé e começava a se perguntar: será? Honesto que era, mandou uma carta para os seus superiores e pediu o afastamento dele da igreja anglicana da Inglaterra. Não podia pregar para os seus discípulos, para o seu rebanho, uma mensagem que ele talvez nem acreditasse. Entrou numa crise profunda, só pensava no filho. Talvez uma espécie de depressão começava a penetrá-lo. E ele entrou numa angústia, em questionamentos. Perguntava-se se tinha algum nível de responsabilidade. Afastou-se de Deus, da religião, não acreditava mais. Voltou para Londres. Ficando em Londres, ele pediu afastamento para refletir, acompanhado de um amigo seu, sacerdote também, com quem ele tinha muita afinidade, e a sua secretária particular, a senhora Mary Birgood, que foi com ele. Hospedaram-se em um hotel, que, entre aspas, coincidentemente, era o mesmo quarto que ficou reservado para ele, que Jim ficou ali em Londres, na época do tratamento, antes de morrer. E ali, ele ficou refletindo. Ocorre, no entanto, que começam a surgir algumas situações embaraçosas. Nas suas reflexões, depois de mais ou menos meia semana, no quarto de hotel, saindo, fazendo as suas reflexões, voltando, lendo a Bíblia, lendo algum outro livro, pensando no filho, era como se fosse ponteiros do relógio apontando 21, 9 horas e 10 minutos. Que era o horário que o seu filho havia morrido, segundo o telegrama. Ele pega aquelas correspondências, reúne, chama a senhora Mary Birgood e pergunta se ela havia espalhado aqueles cartões ali, se ela havia... Não, sua reverendíssima. Excelência, o senhor não se recorda que hoje, quando nós saímos para a reunião X, o senhor foi o último a fechar as portas? Não, não fui eu. Chamou um amigo seu, sacerdote, e perguntou. Ele disse que não havia visto nada daquilo. Chamou a camareira do hotel. E ao chamá-la, perguntou-lhe. E ela disse que não havia visto nada, absolutamente nada, não havia limpado aquele quarto naquela hora da noite, não havia entrado no local. Aqueles cartões ali eram enigmas. Ele então pega um deles, abre, e estava uma correspondência do seu filho Tim dizendo: papai, infelizmente eu comecei a voltar a usar drogas. Eu amo o Senhor. Assinado Tim. Abre outro: papai, eu não suporto mais. Eu não suporto mais, eu estou em depressão, eu estou usando droga. E outra, porque Tim, como todo neurótico, escrevia muitas cartas, mas por conta das drogas, ele não as enviava. A droga muitas vezes impedia ele da vontade, da força de vontade, da disposição de ir até o correio. E aquelas cartas ali apareciam. Esse quarto já tinha sido alugado naquele hotel por várias pessoas. E só agora aquelas cartas apareciam daquela forma. Ele ficou intrigado. Então disse que era coisa do diabo, de Satanás, porque as criaturas humanas são muito engraçadas. Quando alguma coisa acontece, sempre é o diabo, porque a gente simpatiza mais com ele. Nunca é com Deus. Sempre alguma coisa que é inabitual, que é estranha nos acontece, sempre é o diabo. Nunca é Deus. E é assim o Jim Spike logo diagnosticou. Era interferência demoníaca. No dia seguinte, ele acorda às 8h30 da manhã, vai fazer o seu jejum, e quando volta, olha a sua secretária que sai do quarto, e ele se espanta. Ele olha a sua franja, porque ela tinha um hábito de cortar o cabelo em franja. Dizem que franja tira 15 anos de qualquer mulher. E como as mulheres não gostam normalmente da sua idade, ela então colocava ali a franja. Ele olha e percebe que pela metade, a metade da franja estava cortada. Não apenas cortada, estava com indício de terem sido queimadas a fogo. Ele olha e diz: o que aconteceu com você? Ela vai, corre no espelho e não sabe o que aconteceu. Ele disse: isso é coisa do diabo, só pode ser. E ele disse: precisamos fazer orações. Começaram a fazer orações. No dia seguinte, ela desperta com toda a parte da franja queimada. Ela olha e diz: sua excelência, eu acho que estamos sendo possuídos pelo demônio.
E outros fenômenos começam a acontecer. Alguns outros que chamam a atenção. Uma das noites, todos acordam, isso é, o sacerdote e a secretária, e vem ele falando, dormindo, conversando com alguém. E quando ele acorda, ele disse: Sua Reverendíssima hoje ficou a noite inteira falando, dormindo. Ele disse: Eu não falei dormindo? Falou, e ficou naquela. E ambos começaram a ficar, ou melhor, os três começaram a ficar desconfiados um do outro. Nesse ínterim, ele lembrou-se que tinha um amigo parapsicólogo. Resolveu ligar para ele e perguntar o que estava acontecendo. E depois de relatar o caso, o amigo disse: Olha, Sua Excelência, eu vou ser muito sincero com Sua Reverendíssima. Tratam-se de espíritos. Alguém que morreu, talvez ligado ao Senhor, está querendo se comunicar. E ele disse: Mas espíritos, a alma não volta para se comunicar. Ele disse: Sim, a opinião do Senhor. Mas eu não acredito que os espíritos possam... Nós podemos nos comunicar com os espíritos. Ele: Não tem problema. Os espíritos acreditam que podem se comunicar com vocês. Não tem nada demais. Ele disse: Mas eu sou bispo da Igreja Anglicana da Inglaterra. Olha, Sua Excelência, eu vou lhe dizer logo: os espíritos não respeitam títulos e autoridade. A única autoridade que eles respeitam é a autoridade do caráter. Eu sei que Sua Reverendíssima tem caráter, mas está acontecendo alguma coisa. Eu recomendo ao Senhor para procurar aqui mesmo em Londres a senhora Eina Twigg, que é amiga minha. Ela é muito cheia, está lotada, porque ela faz atendimentos gratuitos. Mas ela está lotada, o seu espaço de atendimento, os seus horários. Mas diga a ela que você é amigo meu. Diga a ela que você me conhece, que foi por minha solicitação que ela vai atender. A médium Eina Twigg, na época, era a maior médium de língua inglesa da época. Ele foi. Primeiro, ele titubeou naturalmente, mas eu, bispo da Igreja Anglicana da Inglaterra, e é uma médium. Essa gente metida com essas coisas, esse povo é tudo psicopata. Mas uma médium, mas diante daqueles fenômenos, aquelas coisas estranhas, não custava nada, porque o povo é muito assim. Eu não acredito nisso, mas vive frequentando. Eu vejo muita gente dizendo isso: eu não acredito nessas coisas. E quando a gente vê, certa vez, me permitam dizer, eu estava ainda na graduação, na faculdade, e as pessoas da minha área costumam, às vezes, serem muito especialistas na psique humana, no entendimento do comportamento. E certa vez eu fiz uma palestra em um centro aqui próximo, e chegando na faculdade, eu encontrei uma senhora, estávamos começando um outro semestre, uma jovem senhora, e ela me abordou. Eu estava entrando na sala, os meus colegas já estavam ali, eu tinha chegado um pouquinho depois, e ela também estava presente. Eu não conhecia essa senhora, ela olhou para mim e disse: Eu assisti você no centro tal. E falou bem baixinho. E eu não sabia porque ela estava falando baixinho. Eu olhei para ela e disse: Ah, sim. Ele disse: Você vai lá nesse negócio? Eu disse: Não, eu não tenho negócio. Eu não tenho negócio. Eu me lembro de um amigo meu que certa vez também foi para um lugar e uma pessoa disse assim: Você é metido com esse negócio? Ele disse: Não, eu sou funcionário público. E funcionário público é impedido de fazer, porque o governo paga tão bem que proíbe a gente de fazer negócio. Então, eu disse: Olha, eu não tenho negócio. Podia até ter, mas não tenho negócio. Não tenho negócio. Ela disse: Não, você sabe. Eu disse: Não, não sei não. Ela estava se tremendo porque tinha aula, estudante de psicologia, e ela com receio, era a professora da matéria, da disciplina, era com receio de confessar. E eu olhando para ela, olhando para o povo já não gostava muito de mim porque era espírita, imagine, e ela ali. Eu disse: Não, não estou entendendo. Eu disse: aquelas coisas, aquilo. Eu continuo sem entender. Quer dizer, ou ela fala ou a gente desencarna aqui. E ela ficou nisso, essas coisas, esse negócio. Eu disse: Não, quer dizer, espírita. O espiritismo não pode ficar tranquilo, meu senhor. Todos aqui sabem que eu sou espírita. Não, espiritismo. Até porque eu não incomodo ninguém. Eu não devo nada a ninguém aqui, não procuro ser importunar ninguém, não converso sobre espiritismo, a não ser que alguém me busque. Então respeito, e por isso, não tem por que eu ficar escondendo, eu sou espírita, etc. Mas vocês vejam, o bispo de Spike era a mesma coisa. Uma médium, eu conversava, porque a ideia que ele tinha do médium ou da médium é a ideia que a maioria de nós fazemos. A ideia de fenômeno espírita, de espiritismo, de contato com o mundo espiritual, como muita gente tem. É aquele indivíduo que é médium, que é um psicopata, que dá tremelique, que cai no chão,
que sai gritando pela rua. E isso são pessoas doentes mentais, não tem nada a ver com médico. E, naturalmente, ele achava que a reunião espírita era aquela reunião que tinha um bode preto debaixo da mesa, essas coisas que o povo fala e que não tem coerência nenhuma, mas a gente acredita. Então, ele achava alguma coisa assim parecida. E foi até a médium, com muito medo, colocou o rosário no bolso, porque qualquer coisa exorcizava Satanás, e foi buscar a médium e a Twig. Ele bateu na porta e uma senhora abriu e disse assim: seja bem-vindo, James Spike. Ele teve um impacto. Disse: como é que a senhora sabe que eu sou eu? Disse: eu me chamo Rena Twig. Era uma senhora simpática, como todo médico, simpático, uma senhora baixinha, sorridente. Olhou para ele mais tarde, olhou para mim, com aquele sorriso sorridente, aquele olhar, aquela expressão, aquele carisma. E eu perguntei: mas a senhora é a médica? Sou, sim, senhor. Mas tem certeza? Tenho, sim, senhor. Mas não parece. Mas eu sou. Porque o povo pensa que eles me permitam fazer uma outra digressão. Divaldo Franco certa vez contou que quando eu trabalhava no IPASE aqui, ele com os colegas, e na época era uma época muito mais difícil, as agressões e as perseguições sobre o espiritismo eram muito piores. E certa vez ele estava no seu departamento, naturalmente fazendo a sua tarefa, e chegou uma personalidade, uma pessoa, um senhor muito distinto, e todo mundo começou a parar. Quando em repartição pública todo mundo para de conversar, é porque alguma coisa está acontecendo. Então todo mundo parou, e ele se aproximou então, esse senhor, e olhou e disse assim: o senhor é Divaldo Franco? Eu disse: sim, senhor. Não, o senhor é Divaldo Pereira Franco? Eu disse: sim, senhor. E ele fez aquela cena de artista. Não, o senhor tem certeza? Ele disse: olha, meu senhor, eu tinha certeza até agora, mas o senhor está tão em dúvida que eu estou começando a ficar com dúvida. Na minha carteira de identidade está assim, no meu CPF, mas naturalmente o senhor me diga logo o que está acontecendo. Ele disse: olha, eu tenho doutorado em psiquiatria pela nossa veneranda UFBA, Universidade Federal da Bahia. Eu sou catedrático em psiquiatria e vim aqui para fazer uma avaliação do senhor. Eu quero fazer uma avaliação do senhor porque eu queria saber se o senhor é... Você sabe, né? Não sei não. Não, você é médium? Ele disse: sim, sou, sim, senhor. E ele disse: é porque não parece. Eu disse: por quê? É porque médium é assim, né? Tantão. E aí todo mundo achou graça, todo mundo riu, etc, ironizou. E aí, nessa situação, eu disse: é porque todo médium é assim, mas você não parece até uma pessoa saudável. E aí Divaldo Franco disse: muito bem, muito obrigado. O senhor veio aqui, me avaliou, fez o seu diagnóstico, o senhor é psiquiatra. Então, muito obrigado, eu agradeço muito. Mas já que o senhor fez todo esse inquérito, e como não é um inquérito administrativo, eu não tinha obrigação de responder o senhor, eu respondi. Agora me permita o senhor também fazer uma única pergunta ao senhor: o senhor é médium? Eu disse: não, porque parece muito. O senhor está me ofendendo. Não, eu só recebi uma referência sua, achei que elogio, porque esse negócio de tantã, essa rodinha que o senhor fez, eu não sei o que é, então eu estou achando uma coisa muito boa, então estou devolvendo ao senhor da mesma forma. Porque minha mãe me ensinou: nunca aceite um elogio. Quando alguém elogiar o senhor, você devolve o elogio. Então é isso que eu estou fazendo. Então as pessoas achavam isso. E o bispo James Spike também o achava. E olhou aquela médium, e ela disse: vamos entrar agora na sala da sessão. Ele disse: a sala da sessão, é agora. É agora que é a sala da sessão que eu vou ver. E aí já pegou o rosário no bolso, entrou, ele sentou-se numa mesa. A sala da sessão não tinha nada. Era uma sala com uma luz suave, uma mesa, algumas cadeiras, nada mais. Sem nenhum tipo de excentricidade. Ele sentou em uma das cadeiras, ela sentou. Ela olhou para ele e disse: bispo, Sua Excelência sabe orar? Não, eu sei rezar. Não, rezar não. Rezar é declamar palavras. Orar é abrir o coração a Deus. Eu sou bispo da igreja anglicana da Inglaterra. Eu sei orar. Esse foi de novo. O senhor poderia fazer a oração dominical? Ele fechou os olhos e começou. Fez a oração Pai Nosso. E quando acabou, ele abriu os olhos, o rosto da médium estava transfigurada. Estava transfigurada com um semblante que ele conhecia. E a voz era inconfundível, porque a médium mudava de voz. Papai, sou eu, Jim. Papai, eu quero dizer que não foi intencional. Eu não fui suicida consciente. Eu queria dormir, mas os meus conflitos,
a minha ansiedade, e eu tomei um sonífero, tomei outro, e mais outro barbitúrico, e fui expulso do corpo como a luva é arrancada de uma mão. Não foi consciente. Eu estou padecendo, no entanto. Eu estou sofrendo o efeito do suicídio indireto. Quero dizer a você, papai, que volte a Deus, volte a Jesus, volte à tarefa do bem. Você tem compromisso com a fé religiosa, e eu quero que o Senhor volte a Jesus. Eu estou vivo, seu filho vive, e a culpa não foi sua, foi da minha imaturidade. Eu tinha alguns conflitos sexuais que eu não conseguia resolver, eu tinha inibições, e para ficar mais relaxado e ter coragem de enfrentar uma garota, eu ingeria drogas. Quero dizer a você que eu estou sendo amparado. Tillich, um senhor aqui do meu lado chamado Tillich, foi ele que me recebeu. Ele disse que é amigo seu. O bispo James Pike só fazia chorar. A médium se transfigurou novamente, e quando voltou, a voz já estava diferente. Pike, sou eu, Pike. Tillich, eu quero agradecer a você o livro que você escreveu a meu respeito. Eu me lembro até hoje do tempo que nós fizemos um seminário para sermos sacerdotes. Quero falar a você que a saudade permanece, e eu estou cuidando do seu filho, do seu menino. Prossiga na fé religiosa, porque nós aqui estamos com você, estamos contigo. A vida continua, O bispo James Pike estava emocionado. Voltou à casa da senhora Anna Twigg 10 vezes, e 10 vezes recebeu mensagem do seu filho Tim. Mais tarde, diante de um canal no Canadá, um canal de televisão no Canadá, diante do médium Arthur Forte, o maior médium da época, médium sonambúlico. Esse médium entrou em transe diante das câmeras de televisão, e o filho Jim voltou e começou a conversar com o pai. Falou coisas muito detalhadas, coisas muito pessoais que só o pai que sabia. E depois saiu, foi embora. E o entrevistador da televisão perguntou: bispo, não se trata aí de uma telepatia? Isso não é uma telepatia, porque meu filho fala coisas que eu nem sei. Fala coisas da vida minha e dele que eu vou pesquisar. Porque a telepatia pressupõe a transmissão de pensamento, mas uma coisa que eu nem sei não podia ser transmitida de mim para ele. Bispo, diz o entrevistador, não se trata do diabo? Mas não se trata do diabo. Quando meu filho morreu, eu estava afastado de Deus. Eu era ateu. Eu me tornei materialista, cético. Eu estava afastado de Deus. Como é que o diabo volta para me fazer voltar a Deus? Voltar a ser religioso? Como é que eu, que estava totalmente cético, e agora o diabo volta para me fazer o bem? Para me fazer voltar ao bem? Não é o diabo, é meu filho. Qual é o filho que não reconhece o próprio... Qual é o pai que não reconhece o próprio filho? Disse ele. E aquilo emocionou as câmeras de televisão, o Canadá, na época. Mais tarde, ele viajou, conheceu Jerusalém, se tornou um bispo da igreja anglicana, que ao mesmo tempo era espírita, falava do mundo espiritual, lançou um livro chamado The Other Side, o outro lado, onde ele descrevia as suas experiências também com o mundo espiritual. Esse livro foi um best-seller, um sucesso, e mais tarde, com um jipe que foi dado pela igreja, viajando pelo deserto de Negev, ele simplesmente desapareceu. E 2 anos depois, a sua esposa entrou em transe diante de algumas pessoas, em transe, e começou a dizer: pegue-me o mapa. Deram o mapa. Mostre-me o mapa de Israel. Mostraram. Eles: aqui está o meu corpo. Eu morri aqui. Era ela em transe, recebendo o próprio marido e desencarnado. No mesmo dia, em Londres, a senhora Anna Twigg entra em transe e diz a mesma coisa: meu corpo está em tal local de Israel, dando informações que mais tarde o corpo foi encontrado naquele local. Essas informações chamaram a atenção da comunidade internacional, porque foi talvez o primeiro bispo que
ao mesmo tempo falava sobre a imortalidade da alma, sobre o mundo espiritual, sobre uma doutrina que já se encontrava na terra, que é o bispo pai que lamentavelmente não teve a oportunidade de colher dessa doutrina, mas essa doutrina já se encontrava na terra, porque a 18 de abril de 1857, o professor Allan Kardec apresenta na cultura internacional o Livro dos Espíritos. E em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz: o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo material. A doutrina espírita, portanto, desvém desse mundo espiritual. Mundo esse que no passado estava envolvido em superstições, mas que sempre se comunicou conosco. Desde priscas eras, os médiuns, os oráculos, os feiticeiros, bruxos, os pitons e as pitonisas entravam em transe e passavam informações que eram mediúnicas. Desde tempos primitivos, os mortos, entre aspas, se comunicam com os vivos para dizer que a vida continua. Em todos os livros de todas as religiões, desde os Vedanta, a coleção dos livros sagrados da Índia, os Upanishads, os livros, por exemplo, o livro dos mortos do Egito, o livro tibetano dos mortos, ou a própria Bíblia, todos eles se referem à comunicação com os vivos e os mortos. A doutrina espírita apenas atualiza essas informações, resgatando conceitos que estavam perdidos no tempo, resgatando informações que a alma é imortal, que o espírito vive, que o corpo um dia vai deixar de viver, mas o espírito que nele habita liberta-se da matéria, e que nós despertamos no além, como consequência, com a vida consequência daquilo que cultivamos aqui na vida física. Cada um de nós desperta com a sua bagagem, com as suas experiências, com a sua própria forma de ser e de sentir. Cada um é aquilo que fez de si mesmo. Mas o Espiritismo vem dizer que a vida de Jim, que foi vítima do suicídio, não está perdida. Ele sofre no mundo espiritual, porque é natural. O suicida arrebenta a própria consciência e sofre os seus próprios efeitos. Mas ele tem a chance de voltar, porque para a teologia tradicional, o suicida merece um castigo eterno, porque Deus não perdoa nesse sentido. Deus pune. Então Deus que pune é pior do que um pai humano, que muitas vezes dá uma segunda chance para um filho. Certa vez alguém disse assim: você é espírita? Eu sou. Eu queria saber como é o Deus do Espiritismo. O Deus do Espiritismo perdoa? Porque eu tenho um filho que se suicidou. E eu quero saber, porque se o Deus não perdoa, eu que sou mãe, que perdoo ele, Deus não pode ser pior do que eu. Eu que perdoo meu filho. Deus perdoa? E eu disse: não, não perdoa. Mas como não perdoa? Diz que Deus não fica magoado. Nós, seres humanos, é que perdoamos. Porque o perdão pressupõe uma agressividade. Alguém me agride, eu fico magoado e perdoo a pessoa. Deus não perdoa porque Deus não é agredido, não é afetado. Deus é o conjunto das leis cósmicas que penetram todo o universo e que está regulando toda a nossa vida. Nós não conseguimos agredir Deus. Deus ama, porque Deus é o amor, não é um velhinho rabugento que está em aposentadoria compulsória desde o 7º dia. Deus é o amor que se espraia no universo. Então para Ele a gente nem é perdoado, porque para Ele nós somos amados. Ele nos ama. Quando nós nos equivocamos, Ele dá uma nova chance pela reencarnação, para que nós possamos consertar aquilo que fizemos de equivocado. A reencarnação, portanto, não é um castigo, é o amor de Deus que nos dá uma nova chance para que nós recuperemos a nossa dignidade perante a nossa própria consciência. O Espiritismo vem dizer, através da reencarnação, e somente através dela, que Jim, que despedaçou o corpo através dos excessos, voltaria à Terra em uma nova oportunidade.
e mais tarde se libertaria daquela situação negativa para ser feliz. Porque a nossa meta é a felicidade. Chegar na felicidade mais cedo ou mais tarde depende da nossa conduta, do nosso livre-arbítrio. Aqueles que não tiram na cabeça voltam doentes mentais. Aqueles que não tiram no coração voltam com prolapso da válvula mitral, com problemas cardíacos muito sérios. Aqueles que não tiram na garganta voltam com câncer laríngeo, com problemas na área da tireoide e assim por diante. Aqueles que despedaçam o corpo se atirando na frente de automóveis ou de trem voltam paralíticos, tetraplégicos. E assim por diante. Cada um de nós vem com patrimônio, que é aquilo que agride ao patrimônio físico. O indivíduo volta com carência para dar valor àquilo que ele não deu valor. E para assimilar essa experiência e superar os débitos do passado. Certa vez, eu vi uma foto que me sensibilizou e nunca mais eu tirei essa foto da cabeça. Era uma foto num site americano sobre câncer, que dizia assim: havia um olhar de uma criança muito triste. A criança olhava com um olhar muito triste. E embaixo dizia assim: essa criança tem câncer nos olhos, câncer ocular. É a última vez que ela está vendo alguma coisa, porque vai passar por uma cirurgia. E para salvar a vida dela, a cirurgia vai ser necessário extirpar os 2 olhos dela. Como é possível que uma criança de 5 anos seja vítima de uma circunstância dessa? Deus seria injusto, se não através da reencarnação. Mas a reencarnação vem dizer que aquela criança é uma criança apenas agora, mas é o espírito que no passado olhou a vista, usou a vista para a corrupção, espiões profissionais, fofoqueiros profissionais, criminosos, seriais, pessoas inescrupulosas e psicopatas. Voltam, portanto, e passam por essa experiência pesada para superar os crimes hediondos que cometeram no passado através da dor do momento, através do sofrimento atual. Somente através da reencarnação nós temos alguma explicação, porque do contrário Deus seria injusto. As leis da vida seriam injustas e arbitrárias. Mas o Espiritismo vem dizer que todos nós temos as mesmas oportunidades. Todos nós partimos do mesmo ponto. Quando nos equivocamos, voltamos para corrigir em uma situação mais penosa. Quando acertamos, ampliamos a nossa liberdade e temos a oportunidade de seguir adiante. O Espiritismo vem dizer que cada um é aquilo que faz de si mesmo. Nós somos o resultado da nossa conduta mental e moral. Graças ao que nós plasmamos o nosso futuro. Jesus disse isso: a cada um segundo as suas próprias obras. Cada um de nós é o resultado das próprias ações que geraram a vida atual, as nossas condições e as circunstâncias pelas quais passamos para aprender, para evoluir, para crescer. O Espiritismo é a resposta de Deus para os anseios da criatura moderna, rica de tecnologia e pobre de espiritualidade. Nós estamos vivendo um mundo e um momento de uma riqueza muito grande do ponto de vista tecnológico, cultural, o acesso à cultura, o acesso às informações, as comunicações se tornaram cada vez mais velozes. Mas, lamentavelmente, do ponto de vista emocional e ético, nós, a maioria de nós pelo menos, estamos ainda na barbárie, ainda aselvajados, agressivos. Basta no trânsito nós passarmos por alguém e a pessoa que se acha o dono da rua passa por nós, faz questão de bater se for o caso do nosso carro, mas não permite a nossa ultrapassagem, porque são os verdadeiros capitães das ruas da cidade. Basta a gente ver nas filas que nós pegamos a agressividade, a pressa, a violência. Basta vermos a falta de educação em algumas situações. O querer tirar vantagem em tudo, o querer passar por cima dos outros. E nós temos uma ideia do nível em que nós nos encontramos. Amadurecemos pelo raciocínio, desenvolvemos o intelecto, mas as expressões ético-morais permanecem quase as mesmas. O Espiritismo é essa mensagem que vem nos dar uma nova ferramenta para entendermos quem somos nós, de onde viemos,
para onde vamos e por que sofremos, porque estamos aqui. Veio nos dizer que não estamos a sós, que somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, como disse o apóstolo Paulo. E essa nuvem de testemunhas está sempre em contato conosco e que vai depender o seu nível de acordo com a nossa conduta. Se nós somos pessoas equilibradas, temos espíritos iguais a nós, equilibrados ao nosso lado. Se somos depravados, agressivos, egoístas, criminosos, viciados, e temos uma nuvem equivalente a nós próprios ao nosso lado. O Espiritismo, portanto, vem dizer que cada um é responsável, e as entidades espirituais são unânimes em dizer que qualquer problema que nos chega, ninguém colocou. Somos nós próprios que estamos enfrentando circunstâncias que colocamos no caminho. Seja na reencarnação atual, seja cuja causa está em reencarnações anteriores. Os espinhos que hoje pisamos, nós mesmos é que atiramos no solo. E agora passamos para colher flores no futuro. Ninguém é responsável pelo sofrimento alheio. Ninguém colhe na horta do vizinho. Cada um semeia e colhe aquilo que semeou. O Espiritismo, portanto, vem nos dizer que só ocorre conosco aquilo que é o melhor para o nosso progresso espiritual. Portanto, nos retira o medo, o desespero, a angústia. Se nós estamos aqui e nos alcança algum acidente, e esse acidente faz a nossa tragédia no sentido da desencarnação, alguma coisa, chegou a nós dessa forma, é porque era o elemento que a vida proporcionou para o nosso amadurecimento e nossa superação, para superarmos antigas pendências do passado. Agora, se nós estamos vendo algum meio agressivo, alguma situação, e vamos lá, somos suicidas, porque sabemos do perigo e vamos. Agora, se estamos fazendo a nossa parte, estamos bem, e algo nos alcança, aquilo é a mensagem da vida para o amadurecimento do indivíduo, para o progresso dele próprio, para que ele possa ser cada vez melhor. Allan Kardec, na sua sabedoria infinita, vai dizer: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não disse que o verdadeiro espírita está na santidade. Não disse que o verdadeiro espírita é um médium espetacular. O verdadeiro espírita é aquele que está se modificando, se melhorando a cada dia, que mesmo errando, volta para consertar, que está se aperfeiçoando para dominar as suas más tendências, as suas más inclinações. Dessa forma, nós perceberemos o mundo espiritual. Teremos a consciência do que nos aguardará além da vida física. Teremos a noção do que ocorrerá quando a irmã morte, como dizia São Francisco, nos chegar, nos alcançar. É apenas uma fase de transição entre uma estrutura molecular para outra estrutura molecular. E o indivíduo desperta como é, com as mesmas características, mas com a sua, naturalmente, bagagem, com a sua consequente vida moral que ele acumulou no corpo físico. Razão pela qual, meus amigos, o Espiritismo nos convida: vale a pena a atitude do bem, a ação positiva, a solidariedade, sermos bons. No mundo atual é muito comum as pessoas serem boas e a humanidade, as pessoas pensarem que estamos sendo idiotas. Ser bom hoje é quase sinônimo de idiota. Nós somos generosos e alguém já diz: coitadinho, como ingênuo. Quanta gente fala isso comigo? Como você é ingênuo? Eu disse: pois é. Porque às vezes a pessoa vai e acha que está nos enganando. Ela está enganando a si própria. E nós ficamos bem. Isso não quer dizer que a gente vai ser ingênuo de permitir que as pessoas nos agridam, não é isso. Mas a pessoa chega para mim e mente, e fala. E eu digo: ah, é? Que beleza. Eu vou dizer o quê? Eu vou ficar discutindo com a pessoa que ela está mentindo? Muito bem, louvado seja Deus. Certa vez uma pessoa chegou para Chico Xavier e disse: Chico, eu estou me envolvendo com alguém casado e etc. E fez um discurso, porque nós somos assim. Quando a gente quer
defender o nosso ponto de vista, a gente faz um discurso que nem a gente acredita, porque no fundo a gente sabe que está errado, mas a gente tenta convencer os outros, porque a gente não se convence. E falou, e Chico olhou para ela, e depois de tanto falar e defender a sua forma, o que queria dizer? Ia ficar discutindo com ela, ele olhou e disse: Deus lhe abençoe, minha filha. Ela saiu e disse: está vendo? Ele concordou comigo. Porque cada um vê da sua forma. E alguém disse: minha filha, deixa eu dizer uma coisa para você, porque Chico é muito bom, é uma alma nobre, não fala, mas eu vou dizer. Ele disse: Deus te abençoe, para dar juízo na sua cabeça. E aí disse tudo aquilo que Chico não disse. Porque a humanidade é assim. Nós muitas vezes vamos à pessoa que pediu um conselho, mas no fundo a gente não quer um conselho. A gente quer que a pessoa fale aquilo que a gente está esperando. E quando a pessoa não concorda com a gente fica irritado e sai magoado. Quantas vezes temos visto isso? É muito comum. A gente vai ao médium, e se o médium for instrumento de uma comunicação ou de alguma coisa que desabone a nossa conduta, quem é você para dizer isso? Então por que foi procurar? Fique em casa com a sua própria consciência. Porque o Espiritismo é uma doutrina que dá liberdade de consciência. Promove, explica o que é melhor para nós, mas não impõe nada. Expõe e permite libertar-nos. Cada um é aquilo que faz de si, e cada um vai abraçar aquilo que quiser, dentro da doutrina que professa. E mesmo fora da doutrina espírita, porque não é importante ser espírita ou não ser espírita, o importante é ser um cidadão de bem. E é essa tarefa que o Espiritismo quer proclamar. Então, ao invés de ficarmos nessa fantasia, nas fantasias mediúnicas, na fantasia do masoquismo, tem gente que é masoquista, que eu não sei como é que ainda está encarnado. Pessoas que se punem, que se castigam, que sempre estão... Tem um amigo meu que eu conheço já há mais de 10 anos, e toda vez que eu encontro, ele diz, eu pergunto como é que está, ele diz: você não sabe, você lembra que eu estava com a doença X e Y? Agora eu estou com a doença Z, eu sou isso, eu sou aquilo. E passa o tempo todo se questionando. Eu já aprendi, na técnica psicológica da convivência, de nunca perguntar como ele está. Então quando eu chego, eu olho para ele e já sei, está com a doença tal. E ele fica feliz porque eu adivinhei mediunicamente a doença que ele tem. Não tem nada a ver. São fantasias que nós gostamos. A doutrina espírita é a doutrina que proclama a liberdade de consciência. Diz que ninguém é culpado de nada, ninguém se sinta culpado de nada. Somos responsáveis pelos nossos atos, porque quem é culpado vai ser castigado. E o Espiritismo não tem castigo, tem responsabilidade. Se eu faço mal a alguém, faço bem a outrem, minha dívida está paga. Reparei o mal que fiz, porque eu não preciso pagar a dívida, entre aspas, através do sofrimento. A dor chama-nos a atenção quando estamos rebeldes, ou quando precisamos corrigir algo em nós. Mas se nós fizermos o bem, o amor cobre a multidão de pecados, disse Jesus. O Espiritismo vem nos proclamar isso, para termos a ideia do que é o mundo espiritual. Portanto, meus amigos, a nossa atitude é a do bem. Se alguém não confia em nós, muito bem, confiemos, no bom sentido da palavra. Se alguém está numa parceria afetiva, num casamento, conjugal, num relacionamento, e tem dúvidas, entregue-se no bom sentido. Se o outro não valoriza você, o problema é dele. O traidor é que fica mal perante si mesmo. Me permitem utilizar uma expressão bem vulgar, bem popular. O corno, na linguagem vulgar, fica bem, se ele naturalmente adotar uma atitude pacífica e pacificadora. Porque o traidor é que leva a traição na sua consciência. E a vítima muitas vezes supera a situação negativa se permanecer em paz, e se não revidar mal por mal. O Espiritismo, portanto, vem nos convidar a essa atitude pacífica. O mal que me faz mal é o mal que eu pratico. E o bem que eu faço faz bem a mim mesmo, para que eu possa ser feliz e para que eu possa sintonizar com esse mundo pulsante que está à minha volta, que é o mundo espiritual. Muita paz.